Júlia começou a gritar que era mentira, que Rebeca não era assim, que a mãe era uma intrometida e mentirosa. Luzia sentiu seu coração se partir com aquelas ofensas, mas se manteve firme. Júlia disse que não ia parar de sair com a Rebeca, então Luzia disse que ela estava de castigo. A mandou para o quarto e disse que ficaria ali pensando no que tinha falado. Antes de começarmos, já aperte o botão de gostei. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Júlia era uma garota de 16 anos. Ela vivia em um bairro de classe média junto ao seu pai Kleber e sua mãe Luzia. Júlia sempre teve uma vida boa e tranquila. Seus pais sempre foram muito presentes. Eles conversavam com a filha todos os dias, perguntavam se estava tudo bem e como estava a escola. Júlia sempre foi sincera com os pais e ela tinha muita intimidade com sua mãe. Sempre considerou a mãe sua melhor amiga. Apesar de conversar abertamente com a mãe sobre tudo e gostar muito de sua companhia, Júlia não se sentia tão bem assim com as outras pessoas. Ela era muito tímida, tinha dificuldade em se aproximar das pessoas e iniciar uma conversa com elas. Ela não tinha amigos. Na escola, por ela ser muito quieta, logo alguns alunos começaram a chamá-la de esquisita. Isso só piorou as coisas. Ela começou a achar que tinha algo de errado consigo mesma. Júlia tinha uma aparência comum, cabelos pretos compridos e estatura média, mas por ouvir as pessoas a chamando de esquisita, ela começou a achar defeitos em si mesma. Ela começou a odiar seu corpo, seu cabelo, sua pele, tudo. Ela conversou com a mãe sobre essa dificuldade que tinha em conhecer mais as pessoas e fazer amigos. Então, a mãe tentou ajudá-la. Luzia disse que quando ela estudava, ela fazia amigos com muita facilidade, tentando conhecer as pessoas por interesses em comum. Ela contou que iniciava as conversas e perguntava às pessoas sobre quais revistas elas liam e quais lugares gostavam de ir. Luzia contou que naquela época não tinha internet, então as interações precisavam ser sempre assim, ao vivo. Ela contou que adorava fazer novos amigos, era muito bom. E recomendou que a filha se aproximasse das pessoas assim, puxando conversa, perguntando o que elas gostavam de fazer no tempo livre ou até mesmo quais eram suas matérias preferidas. Júlia então ouviu o que a mãe disse e tentou colocar em prática. Na escola, na hora do intervalo, ela viu os grupinhos de pessoas conversando e queria fazer parte. Ela então se aproximava, mas acabava desistindo e mudava seu caminho, passando direto pelas pessoas e indo para o canto mais vazio do local. Aquilo estava deixando ela frustrada. Sempre que ela desistia de iniciar uma conversa com alguém, ela se sentia covarde e, como algumas pessoas diziam, uma esquisita mesmo. Ela estava se sentindo tão mal que foi guardando esse sentimento para si própria. Nem mesmo com sua mãe ela gostava mais de falar sobre isso. Mas é claro que Luzia percebia a infelicidade da filha. Então, tentando ajudar, ela comprou para a filha um livro que falava sobre relacionamentos na adolescência. Luzia sabia que aquela idade era difícil, a fase das mudanças, a fase mais complicada na vida de todo mundo. Então, ela não queria ser inconveniente. Ela comprou o livro e apenas o deixou na cama de Júlia. Quando Júlia chegou da escola e viu o livro em cima da cama, ficou feliz porque a mãe estava tentando ajudar. Foi até a mãe e deu um abraço nela agradecendo. Ela começou a lê-lo imediatamente. Era um livro muito bom. Ela terminou de ler rapidamente e começou a lê-lo de novo. Ela estava tão conquistada por aquelas dicas que levou o livro para a escola, pronta para colocar em prática as dicas que tinha lido. Chegou na aula, estudou normalmente e esperou até a hora do intervalo. Na hora do intervalo, então, ela finalmente conseguiu se aproximar de uma rodinha de amigos que estavam falando sobre as férias. Estavam ansiosos para que chegasse logo e estavam fazendo planos sobre o que fariam. Júlia se aproximou e quando alguém falou de um parque que ela conhecia, ela simplesmente entrou na conversa e começou a falar sobre como o lugar era bonito. Muitas árvores, campos para jogar futebol e basquete e muitos carrinhos de sorvete para aliviar o calor. Júlia estava sentindo o coração bater tão forte que parecia que ele ia sair pela sua boca, mas ela se controlou para que ninguém percebesse. Por um segundo, algumas pessoas olharam para ela, tentando identificar quem era aquela nova pessoa no grupo, mas logo apenas a aceitaram ali e começaram a perguntar mais sobre como era o parque. Júlia respondeu e a conversa seguiu normalmente. Quando o sinal para voltar para a sala de aula tocou, Júlia foi convidada para ir ao parque com ele se quisesse no primeiro dia de férias. Animada, ela aceitou.
Ela estava voltando para a sala de aula muito feliz, tão animada que não percebeu que tinha esquecido seu livro em cima da mesa e um dos jovens daquele grupo que ela conseguiu conversar tinha pegado e o estava lendo em voz alta. Júlia percebeu que todos estavam rindo, e quando percebeu que estavam rindo do livro dela, ela arregalou os olhos e correu até ele. Ela tentou tirar o livro das mãos dele, mas ele o levantou acima da sua cabeça. Júlia então dava pulinhos, tentando pegar o livro de volta, mas a cada vez que ela pulava, o garoto levantava o livro e ela não conseguia pegá-lo de volta. Todos davam risadas. O rosto dela estava queimando de tanta vergonha. Ele gritava que a esquisita da sala precisava de um livro para conversar com as pessoas. Alguns gritavam no fundo: "Para que mais você precisa de um livro, Júlia? O que mais você não sabe fazer?" Júlia sentiu seus olhos arderem, mas ela se segurou para não chorar ali. Todos riam, até que uma garota se aproximou do jovem que estava segurando o livro e pegou das mãos dele e entregou de volta para a Júlia. Ela falou para a Júlia: "Aqui, Ju, guarda o seu livro." Júlia foi até a sua mesa, guardou o livro na mochila e se sentou na cadeira. Lá, ficou quieta. A garota então se virou para a sala e falou: "Eu não sei qual é a graça. A maioria de vocês aqui é me pedir dicas de como se vestir, como falar em público e como beijar. A piada aqui são vocês." As risadas foram cessando até que ninguém mais estivesse rindo. A garota então olhou para o garoto que tinha pegado o livro de Júlia e falou: "E você, mesmo me pedindo dicas, nunca aprendeu a beijar direito." A sala deu muito mais risada disso do que de Júlia. A garota então se sentou ao lado de Júlia e se apresentou, mas Júlia já sabia que o nome dela era Rebeca. Rebeca era uma jovem com longos cabelos pretos, bem vestida, bem maquiada e tinha o corpo bem torneado. Para Júlia, ela era uma das pessoas que nunca falaria com ela. Júlia pensava que, para a idade, Rebeca já tinha o corpo bem desenvolvido, ela falava bem em público, se vestia bem e se maquiava bem. Era tudo o que Júlia queria ser. Ela então falou para Júlia que aquele garoto era um idiota e que só fazia aquilo para se sentir o engraçado da sala. Rebeca disse que quando ele pediu para beijá-la, o beijo dele foi horrível e que por isso ele tentava ser divertido para compensar a sua vergonha. Júlia ouvia a Rebeca falar e se admirava. Ela falava tudo tão bem, com tanta segurança e naturalidade. Era naturalmente divertida. E além do mais, Júlia ouvia ela falar de beijos e a achava muito diferente, pois ela nunca tinha beijado ninguém. Ela não contou isso para Rebeca, pois não queria parecer muito diferente dela. Rebeca então disse que as duas podiam sair depois da aula se ela quisesse. Podiam ir em algumas lojas que ficavam pertinho da escola. Rebeca disse que precisava comprar um batom. Júlia, feliz por Rebeca estar a convidando, aceitou. Ela ficou feliz por finalmente ter uma amiga. A aula terminou e as duas saíram juntas. Elas foram conversar e Rebeca contou que morava com o pai, mas ele nunca ficava em casa. Ele saía, ficava fora durante dias, às vezes semanas, e Rebeca ficava sozinha nesse tempo. Rebeca falava que era bom, pois assim não precisava dar satisfação a ninguém. Podia sair e voltar para casa a hora que quisesse. Ela perguntou como era a vida de Júlia e ela disse que morava com os pais. Rebeca disse que a vida dela deveria ser chata, tendo que obedecer aos pais o tempo todo. Júlia então pensou que a vida de Rebeca devia ser incrível. Ela era popular na escola, todos a invejavam e, além disso, ela podia sair e voltar para casa quando quisesse. Chegando na área das lojas, Rebeca começou a provar os batons. Júlia percebeu que enquanto Rebeca provava um dos batons e olhava no espelho, um homem mais velho se aproximou e a olhou pelo reflexo. Rebeca, percebendo aquilo, mandou um beijo para ele pelo espelho. Júlia observou aquela cena de longe. Ela estava meio desconfortável. Rebeca então pegou 2 batons fechados da prateleira e foi até o caixa da loja. Júlia percebeu que aquele homem, para o qual Rebeca mandou beijos, foi atendê-la no caixa. O homem se aproximou do ouvido de Rebeca e cochichou algo que Júlia não conseguia ouvir. Ele então colocou a mão no ombro de Rebeca e acariciou a pele dela. Júlia observava aquilo, achando muito estranho. Rebeca então respondeu alguma coisa que Júlia também não conseguiu ouvir e saiu da loja com os 2 batons na mão. Do lado de fora da loja, Júlia perguntou a Rebeca o que aquele homem tinha falado para ela, mas Rebeca disse para Júlia não se importar com aquilo.
Outra coisa que Júlia reparou era que Rebeca estava com algumas marcas roxas nos braços, mas ela não comentou nada sobre isso com Rebeca. As duas caminharam até o ponto em que se separaram para ir cada uma para sua casa. Quando chegou em casa, Luzia estava muito preocupada. Ela perguntou à filha onde ela esteve. Disse que ligou para o seu celular várias vezes e ela não atendeu. Júlia disse à mãe que tinha feito uma amiga, que tinha ido passear com ela e tinha esquecido de avisar. Ela pediu desculpas à mãe. Luzia aceitou, mas disse que na próxima vez deveria avisar a ela. Júlia disse que faria isso. Os dias se passaram e Júlia continuava conversando bastante com Rebeca. Ficava junto a ela no intervalo e saía com ela para parques e para algumas lojinhas perto da escola. Luzia soube da amizade, ficou feliz pela filha e disse para Júlia levar sua amiga para almoçar qualquer dia, pois queria conhecê-la. Júlia convidava a Rebeca, mas ela sempre recusava e dizia que estava ocupada. Luzia achava estranho aquelas recusas. Era como se Rebeca estivesse se escondendo. Ela um dia falou para Júlia que sua amiga poderia não ser uma boa influência. Júlia ficou muito chateada com a mãe e disse que Rebeca apenas estava ocupada. Ela foi para o quarto e bateu a porta com força. Luzia ficou preocupada. A filha nunca tinha agido daquele jeito antes. Ela então decidiu descobrir quem era Rebeca. Júlia e Rebeca se tornaram inseparáveis. Elas iam a todos os lugares juntas e Júlia cada vez mais imitava os comportamentos de Rebeca. Ela começou a passar muita maquiagem. Ela pintou os cabelos para ficarem pretos como o de Rebeca e até começou a tentar agir como ela. Tentava ser mais ousada, provocante para os garotos da escola. Certo dia na escola, Rebeca disse a Júlia que um dos garotos estava interessado nela. Júlia ficou muito tensa, mas escondeu seu nervosismo e disse que queria conhecê-lo. Rebeca então mandou Júlia e o garoto para um lugar mais afastado da escola. Os dois foram e alguns outros alunos o seguiram. Logo, Júlia e o garoto estavam cercados por Rebeca e um grupo que gritava para que eles se beijassem. Júlia e o garoto se beijaram enquanto toda a turma gritava, empolgada com a cena. Quando saíram da escola naquele dia, Júlia e Rebeca conversavam empolgadas sobre o que tinha acontecido. Era sexta-feira e Rebeca disse que no dia seguinte tinha uma festa e chamou Júlia para ir junto com ela. Júlia nunca tinha ido a nenhuma festa, então aceitou ir. Júlia finalmente se sentia tão ousada quanto Rebeca. As duas se despediram e foram para suas casas, Júlia ansiosa para o dia seguinte. Quando chegou em casa, Luzia estava séria e chamou a filha para uma conversa. Luzia então suspirou e começou a falar. Ela disse: "Filha, eu sei que você se tornou muito amiga da Rebeca. Acredite em mim, eu estou muito feliz que você fez uma amiga. Eu percebo o quão feliz você está, o quanto você está mudando, pintou o cabelo, se veste diferente. Eu já tive essa idade, eu sei como é. Porém, filha, a amizade que você fez não é boa. Às vezes na vida nos envolvemos com pessoas complicadas e precisamos nos afastar. A Rebeca é uma pessoa assim. A Rebeca tem uma vida muito sofrida, Júlia. A mãe dela foi embora e o pai dela usa drogas. Todas as vezes que ele volta para casa sob o efeito dessas substâncias, ele desconta suas frustrações na Rebeca. A Rebeca está sozinha nesse mundo, então ela faz o que pode para sobreviver, comprar comida e pagar as contas. Ela é uma jovem muito bonita, então os homens se aproveitam e em troca dão dinheiro e compram coisas para ela. Eu me compadeço por ela, mas eu preciso proteger você. Você precisa se afastar dela." Júlia não acreditou no que a mãe estava falando. Ela perguntou à mãe como ela sabia dessas coisas sobre Rebeca, já que ela nunca tinha ido ali. Luzia confessou que foi até a escola, viu quem era Rebeca e perguntou sobre ela para algumas pessoas da vizinhança. E ela mesma tinha visto um homem mais velho pôr a mão na cintura de Rebeca e levá-la para dentro de casa. O pai dela nunca estava em casa, então vários homens iam lá. Ela falou que era uma vida triste. Júlia então ficou nervosa por a mãe ter feito aquilo. Disse que a mãe a espionou e traiu sua confiança. Luzia disse que só tinha feito aquilo para o seu bem. Júlia começou a gritar que era mentira, que Rebeca não era assim e que a mãe era uma intrometida e mentirosa. Luzia sentiu seu coração se partir com aquelas ofensas, mas se manteve firme. Júlia disse que não ia parar de sair com Rebeca, então Luzia disse que ela estava de castigo. A mandou para o quarto e disse que ficaria ali pensando no que tinha falado. Júlia foi para o quarto e Luzia trancou a porta pelo lado de fora.
Era sexta-feira e Júlia começou a chorar de raiva, pois queria sair com Rebeca no fim de semana, mas agora não poderia ir. Ela não conseguia acreditar que as coisas que a mãe tinha falado sobre Rebeca fossem verdade. Ela acabou adormecendo. Quando a noite chegou, Júlia acordou com seu celular vibrando. Ela acordou meio sonolenta e leu as mensagens. Era Rebeca. Nas mensagens, Rebeca disse que já estava pronta para irem, mas Júlia respondeu que não poderia ir. Quando ela disse que não poderia ir, Rebeca ligou. Na ligação, Rebeca estava um pouco nervosa e disse que Júlia precisava ir com ela. Júlia disse que estava trancada no quarto e não poderia sair. Então, Rebeca disse que iria ajudar. Júlia achou um pouco estranho aquela insistência de Rebeca, mas disse que se ela a ajudasse a sair, as duas podiam sair sim. Ela disse para que Júlia preparasse roupas e itens de higiene pessoal, pois a festa podia acabar tarde e elas dormiriam na casa de Rebeca. Passou cerca de 1 hora quando o celular de Júlia tocou de novo. Era Rebeca. Ela apenas disse para Júlia colocar a mochila nas costas. Então, o alarme de incêndio do prédio tocou. Luzia, desesperada, abriu a porta do quarto e mandou Júlia sair. Júlia saiu correndo. Do lado de fora estava uma confusão, muitas pessoas correndo. No meio da confusão, Júlia viu ao longe Rebeca em um carro e correu até lá. Ela entrou no carro e viu que o motorista era um homem mais velho, desconhecido. Júlia estava assustada com tudo aquilo, mas Rebeca e o homem estavam rindo. O carro acelerou e os pais de Júlia ficaram procurando ela na multidão. Nem sequer se deram conta que ela tinha fugido em um carro com estranhos. Dentro do carro, Rebeca e o homem fumavam e Júlia, mesmo não fumando, ficou tonta com a fumaça. Eles ficaram cerca de 40 minutos naquele carro e Júlia não fazia ideia de qual lugar era aquele. Quando o carro parou e eles desceram, o lugar parecia um galpão. O homem puxou o portão e Júlia percebeu que era um portão pesado. Lá dentro estava acontecendo uma festa, música alta e pessoas andando de um lado a outro, bebendo, usando drogas, rindo e muitas pessoas estavam se beijando ou muito próximas. O homem praticamente empurrou Júlia e Rebeca para dentro do galpão. Lá dentro, Rebeca imediatamente começou a beber. Ela nem olhava o que eram as bebidas, só virava, copo atrás de copo. Júlia primeiro tentou ficar sem beber, mas Rebeca insistiu muito e ela acabou bebendo. A bebida era muito forte e Júlia imediatamente se sentiu mais solta, começou a dançar e a rir. As coisas ficaram muito confusas. Júlia dançava e bebia, e homens que se aproximavam dela dançavam com ela. Ela bebia mais, dançava mais e ria mais. Tudo ficou muito confuso. Júlia se sentia tonta. Os homens estavam muito próximos a ela. Então, ela saiu dali e foi se sentar. Ela sentiu tudo girar e tentou pegar seu celular, mas percebeu que estava sem o seu celular. Ela foi falar com Rebeca e ela também percebeu que estava sem o seu celular. As duas então foram falar com o homem que as tinha levado para aquele lugar e ele disse que ali não era permitido celulares. Júlia disse que precisava ir embora, mas ele disse que não podia. Quando ela insistiu, ele deu um tapa em seu rosto. Júlia, apavorada com aquilo, começou a se desesperar. Então o homem a pegou e levou para uma sala nos fundos e a trancou lá. Ela finalmente começou a entender. Aquele lugar, todas aquelas pessoas bebendo, dançando e se drogando. Aquilo era uma armadilha. O medo de Júlia se tornou realidade quando o homem voltou e a levou para dentro da carroça de um caminhão. Logo, várias outras mulheres foram colocadas ali também. Júlia começou a chorar e viu Rebeca do lado de fora, junto com um dos homens conversando. Ele dava dinheiro a ela. Júlia entendeu que Rebeca a tinha vendido. A porta da carroça do caminhão foi fechada. O veículo começou a andar. Júlia e as outras mulheres estavam desesperadas. Algumas estavam dizendo que seriam levadas para trabalhar como garotas de programa. Júlia, assustada, desejava que aquele não fosse o seu destino. Finalmente o caminhão parou e a porta foi aberta. Júlia percebeu que estavam em um lugar que parecia um deserto. Um homem com uma arma na mão mandou todas descerem e elas obedeceram. Do lado de fora, ela ouviu apavorada aquele homem explicar que algumas delas ficariam ali na cidade e algumas iriam para outro país. Outros homens, então, começaram a separar as mulheres. Algumas voltavam para o caminhão, outras eram levadas para outros carros. Júlia chorava sem parar e o homem apontou a arma para ela, mandando ela parar.
Júlia não conseguia parar de chorar, se ajoelhou no chão e fechou os olhos. Foi aí que ela ouviu a sirene da polícia. Júlia, em meio a lágrimas, ouviu uma gritaria e então vários policiais dizendo que estava tudo bem, que elas tinham sido resgatadas. No meio daqueles homens que estavam sendo presos estava Rebeca. Júlia olhou ser algemada e levada pela polícia. Júlia foi colocada dentro de uma viatura. No carro da polícia, voltando para a segurança de seu pai e sua mãe, Júlia só pensava no quanto tinha sido uma filha ingrata. Ela estava arrependida e, quando chegasse em casa, abraçaria os pais e diria o quanto os amava. E dali para frente seria a boa filha que costumava ser antes de tudo aquilo. O que você achou das decisões que Júlia tomou? Acha que Rebeca foi uma vítima ou uma vilã? Deixe a sua opinião sobre isso nos comentários. Isis não era uma menina nada fácil. Desde pequena, a menina dava trabalho aos seus tios, que eram os guardiões legais dela. Ela era uma garota bastante levada. Vivia fugindo de casa para ir brincar na rua e chegava até a jogar coisas nas pessoas que andavam pelas ruas. E ainda por cima, ao receber broncas de seus tios, a menina começava a cruzar os braços e fazer birra. Em seguida, fazia malcriação e começava a chorar. Isis vivia junto com seus tios Cecília e Thomas e sua prima Marina. Eles moravam na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, no Brasil. Ela nunca soube quem era o seu pai, pois antes mesmo de seu nascimento, ele havia abandonado a sua mãe. Mas ela soube que o homem era extremamente violento com a mulher e vivia se embebedando nos bares das redondezas da cidade. A sua mãe faleceu logo após o nascimento de Isis. Ela não foi capaz de resistir ao parto, pois já tinha outros problemas de saúde. Desde então, a sua tia Cecília, irmã da mãe de Isis, juntamente com seu marido Thomas, assumiram a menina e a criaram desde quando a mesma nasceu. Os dois já tinham uma filha chamada Marina quando se tornaram os responsáveis por Isis. A menina é 1 ano e poucos meses mais velha que Isis. No entanto, Marina era o contrário de Isis quando se tratava de comportamento. Era uma menina que se comportava bem na escola desde pequena e tirava boas notas. Ela nunca deu trabalho aos seus pais. Não era o mesmo caso de Isis, pois a pequena odiava ir à escola. Antes mesmo de sair de casa, ela começava a chorar todos os dias. E quando chegava na escola, o show que ela dava era ainda pior. Ela queria voltar para sua casa de qualquer maneira. Os professores tentavam lidar com a menina de todas as maneiras possíveis, mas tudo o que ela sabia fazer em sala de aula era pregar peças nos demais alunos e chorar muito quando era repreendida pelos professores. Em casa, não. Ela não conseguia ficar quieta, mesmo recebendo vários gritos de repreensão de sua tia Cecília. Quando ela era colocada de castigo, ela fugia de mansinho na maior parte das vezes. A única pessoa que a menina respeitava e que conseguia controlar a pequena era Thomas, o seu tio. Talvez por medo ou respeito. Mas quando Isis ameaçava abrir a boca para chorar, seu tio de longe gritava seu nome Isis e a menina logo engolia o choro. Era como se fosse a voz de um trovão para ela. Cecília e Thomas acreditam que o motivo de a menina ser tão bagunceira seja pela falta da presença deles em sua infância. Mesmo tendo a guarda da garota desde cedo, talvez eles não tenham dado o tratamento correto. Durante um bom tempo, eles não se viam como pais da menina. Era como se eles fossem apenas os tios que corrigiam, ordenavam e cobravam, mas não na intensidade correta. Eles acham isso porque Isis e Marina foram criadas praticamente na mesma época. Afinal, era apenas 1 ano de diferença. Se eles a criaram da mesma maneira, não era para elas serem mais parecidas? Já deixe o seu like no vídeo. Isso nos ajuda muito, pois o YouTube passa a recomendar ele para outras pessoas. Eu conto com a sua ajuda. Aí que estava o problema. Isis pintava o set com Marina, mas tudo o que eles faziam era repreender e castigar a garota. Quando se tratava de mostrar uma postura em que exigisse a mudança de atitude da pequena, eles não o faziam. Ela não gostava de estudar. Eles mandavam ela estudar, mas não cobravam. Não acompanhavam o processo de como ela estava. E era o contrário com Marina. Eles exigiam boas notas da garota sempre. Cecília é a que mais se arrepende do erro de criação de sua sobrinha. Tudo bem, ela era só uma garota. A tendência era que ela crescesse e mudasse no futuro. No entanto, quando a tia decidiu dar um tratamento diferente para ela, já era tarde. Sua personalidade estava pré-formada.
Além disso, as amizades que Isis foi fazendo no decorrer de sua vida escolar não agregaram à melhoria dela, e sim o contrário. E foi assim que, em seus 11 anos, Isis respeitava os seus tios, mas na escola se tornava outra pessoa. Ela fazia parte de alguns grupos que praticavam bullying contra outros jovens. Cecília não sabia disso e muito menos Thomas. As convocações de responsáveis que a menina recebia para entregar aos seus tios, ninguém sabia onde ela colocava. Nunca chegou às mãos dos mesmos. Marina, que estudava na mesma escola, tentava impedir a prima de fazer certas maldades. Pedia para que Isis parasse com as coisas que ela estava fazendo, o que era sempre negado pela menina, que mandava sua prima calar a boca. Certo dia, Marina viu sua prima e um grupo de meninos cercando um garoto no muro de trás da escola, enquanto o xingavam de apelidos de baixo calão e davam tapas em sua cabeça. Marina sabia que não tinha motivo para eles fazerem aquilo, mas eles continuavam apenas por maldade para se divertirem. Ela estava acostumada a ver aquela situação, mas por algum motivo, desta vez ela ficou mais irritada. Não queria mais ver Isis envolvida nessas confusões. E então, quando acabou, ela pôde conversar com a sua prima sozinha. Ela pediu para que ela parasse de agir daquela maneira, ou Marina contaria tudo a Cecília e Thomas. A tendência era que Isis aceitasse, mas ela fez o contrário. Ela começou a xingar a prima e a dizer que se Marina contasse, ela ia pedir para que seus amigos batessem nela e enfiassem a cabeça dela dentro da privada de forma literal. Marina não acreditou no que ouviu. Mesmo ela sendo a sua prima, Isis teria coragem de fazer isso? Mesmo elas tendo crescido juntas? O que você faria se você fosse responsável por Isis e descobrisse que ela fazia tais maldades mesmo sendo tão nova? Diga o que você faria no lugar de seus tios nos comentários. A menina não quis arriscar e então ficou de boca fechada. Querendo ou não, elas ainda eram muito jovens. Marina tinha medo de tomar alguma atitude em relação a isso e de contar para os professores ou para os responsáveis dos alunos. Isis nunca se deu bem com a sua prima. Na verdade, ela sentia muitos ciúmes da mesma, mesmo sem entender o porquê. Sempre que Isis tinha uma oportunidade, ela arrumava briga com ela. E Marina, por sua vez, não deixava barato. Elas viviam brigando, mas por conta das atitudes de Isis. As duas chegaram a brincar juntas quando menores, mas até nas brincadeiras havia briga. Isis começava como um anjo, mas como ela odiava perder em qualquer coisa, ela tentava trapacear para ganhar alguma vantagem sobre Marina. A questão é que desde pequena Marina tinha senso de justiça e odiava quando descobria que Isis estava trapaceando e começava a gritar com ela. Aquilo logo virava outra briga. A princípio, os maiores problemas de Isis eram possíveis de se tratar e corrigir. Mas não houve correção nem por parte da escola e muito menos por parte de seus tios, que nem sabiam da maioria dos acontecimentos. O problema é que quando não são tratados, as coisas começam a piorar drasticamente, e esse foi o caso de Isis. Quanto mais o tempo passava, mais os problemas se agravavam. Embora Cecília não tivesse conhecimento do que sua sobrinha aprontava na escola, ela passou a ter conhecimento sobre as suas notas. A média da jovem era péssima, ela só tirava notas o suficiente para passar de ano. A escola da menina não era muito rígida em relação a isso. Bastava o aluno fazer algumas lições e já passava para o próximo ano. No caso de Isis, ela apenas colava. A situação de ensino da menina estava péssima. Sua escola era pública, mas esse não era motivo para tamanha desorganização. Com o passar dos anos, os ciúmes de Isis por Marina foi só aumentando. Na escola, a menina passou a ser considerada como uma das melhores alunas da sala. Nesse ano, elas estavam na mesma classe para piorar ainda mais a situação. Marina era uma aluna exemplar, mesmo não sendo perfeita. Ela já tinha grande influência sobre os professores, pois todos a viam com bons olhos. E graças ao seu bom comportamento, a menina passou a ser referência para os professores. Isis, por sua vez, não tinha melhorado nada em relação a conhecimento e muito menos comportamento. E para piorar as coisas, quando a menina levava alguma bronca de um professor, os mesmos utilizavam um argumento que aumentava ainda mais os ciúmes da garota por Marina. Por que você não faz igual a Marina? Por que você não se comporta igual a Marina? Você tinha que ser igual a Marina. Essas eram algumas das frases utilizadas pelos professores. Para eles, isso talvez servisse como uma motivação para a menina melhorar suas atitudes e comportamento. Mas muito pelo contrário, isso só atiçava a inveja da garota pela prima. Já se inscreveu? Se inscreva no canal.
Esse tipo de conteúdo é semanal, então ative o sininho de notificações, pois assim você vai ser notificado na hora exata em que nós postarmos os próximos vídeos. Muito obrigado! Em casa, as coisas eram parecidas, ou melhor, eram piores pelo simples fato de que a figura paterna e materna de Isis eram justamente Thomas e Cecília. E quem os seus tios elogiavam? A sua filha exemplar Marina. E quanto a Isis, cobranças. Eles começaram a cobrar Isis por resultados. E agora que Cecília passou a frequentar as reuniões de pais ou responsáveis, as coisas passaram a ficar mais complicadas para ela. Para começar, seu tio deu uma bronca na menina. E mais, ele deu uma surra com cintadas na menina, pois ficou extremamente irritado ao saber o que a menina tinha feito nos últimos tempos. A menina retrucou e negou quando ele estava repreendendo ela, e por isso ele se irritou e bateu na menina, a fim de fazer com que ela não repetisse mais. Além disso, ele a proibiu de fazer algumas coisas. Em sua adolescência, a jovem já não era mais a mesma. Não ficava mais fazendo maldade com os demais alunos, até porque ela havia ganhado maturidade. Mas isso não foi o suficiente para que Isis entrasse para o caminho correto. Ao invés disso, as coisas foram piorando. Os amigos que ela havia feito quando mais nova já não estudavam mais com ela. No entanto, ela acabou fazendo outras amizades, mas eles levariam a menina para o caminho errado no futuro. Com o passar dos anos, os tios da menina decidiram tomar uma atitude em relação à sua sobrinha. Se eles deixassem Isis crescer do jeito que ela estava atualmente, a jovem ia se prejudicar muito no futuro. E então, o casal colocou Isis em uma escola particular a fim de melhorar a qualidade de conhecimento e o comportamento da menina. Fizeram isso contra a vontade de Isis, visto que Thomas praticamente obrigou a jovem a fazer isso. Mas dessa vez, foi Marina quem ficou enciumada. Não, ela ficou furiosa com aquilo. Quem estudava mais era ela, quem sempre se dedicou aos estudos era ela. Quem sempre tirou boas notas e ganhou elogios de melhor aluna foi a Marina. Sendo assim, por que ela também não poderia receber essa oportunidade? Afinal, ela tinha grandes planos para o seu futuro. Os pais da menina ficaram chateados quando ouviram a reclamação da filha, mas infelizmente, eles só podiam colocar uma das meninas no ensino particular naquele momento. Era o que as suas condições permitiam naquele momento. Mas felizmente, a jovem era mais compreensível do que a sua prima. Logo, ela entendeu a necessidade de uma melhoria por parte de Isis. Isis não conseguia lidar com a escola particular, mas parece que o jogo virou para ela. Por não ser uma jovem com boas condições financeiras, como a maioria dos alunos que ali estavam, ela acabava recebendo olhares péssimos e maltratamento por parte dos demais alunos. A vontade da garota era de xingar de todas as palavras possíveis a todos que a olhavam daquele jeito. Mas ela não podia. Seu tio havia sido claro quando pediu para que ela não arranjasse problemas novamente. Nos estudos, ela havia melhorado consideravelmente, pois a cobrança em cima dos alunos naquela escola era bastante alta. Isis não contou para ninguém onde ela ia quando saiu de sua antiga escola. Então eles começaram a perguntar para Marina sobre a garota, mas a jovem queria manter a prima longe daquelas pessoas. A última coisa que Marina queria era que Isis voltasse a se relacionar com eles, e então ela apenas respondia que sua prima havia mudado de escola, mas não dizia para onde. Cecília e Thomas começaram a ficar satisfeitos com os resultados da sobrinha. Finalmente eles conseguiram mantê-la na linha. Esse era o pensamento deles, pelo menos. Na verdade, a paciência de Isis estava se esgotando. Ela não aguentava mais o tratamento que ela recebia naquele lugar. Ela não contou para seus tios sobre os seus problemas na escola. Afinal, não queria aparentar ser fraca ou alguém que não consegue resolver os problemas sozinho. Isis queria ser vista como alguém que cuida dos seus próprios problemas, mas o que ela estava esquecendo é que tinha apenas 15 anos de idade. Ela precisava de ajuda. Marina já tentou se aproximar da prima algumas vezes. Sua intenção era de criar enfim uma amizade com a prima. Mas Isis era evasiva e birrenta, e então elas trocavam no máximo algumas palavras. Thomas passou a organizar algumas viagens para a família. Sua intenção era de tirar as jovens e a sua esposa da mesmice chamada rotina. Eles fizeram algumas programações juntos, e até mesmo Isis, mal-humorada, conseguiu se divertir nesses dias. Sobre os seus pais, Isis nunca foi de perguntar por eles com frequência, mas seus tios fizeram o papel deles. Assim que a garota ganhou mais consciência, eles contaram a ela o verdadeiro ocorrido com seus pais, pois antes disso, eles apenas criavam situações evasivas e histórias do gênero da cegonha que ela acreditava na época por ser muito nova e não ter noção das coisas.
Mas Thomas nunca gostou da ideia de inventar histórias para a menina a fim de fugir da verdade. No entanto, Cecília se recusava a dizer a verdade para a menina até aquele instante. Quando soube da real história de seus pais, a jovem não quis demonstrar tristeza ou choro. Apenas fingiu que não se importou muito, mas ela mesma sabia que aquela era uma reação falsa. Quando entrou em seu quarto naquele dia, Izzy chorou como nunca havia chorado antes. Mesmo com as repreensões de seu tio, ela nunca tinha ficado daquele jeito. Mas a reação era compreensível. Não era uma história fácil de se lidar. Isis estava se esforçando para lidar com as provocações da escola e se esforçando para estudar e agradar os seus tios. Até que estava dando certo, mas certo dia, quando caminhava até a escola, ela acabou tropeçando e caindo. Aquele pedaço do caminho era de terra. O tombo resultou em um tênis branco sujo de terra. Bem, para ela não era problema nenhum, são coisas que acontecem. No entanto, esse não era o mesmo pensamento da metade dos alunos que a olhavam com cara de deboche. Ela tentou ignorar, mas um grupo específico de alunas não esconderam nem um pouco o tom de voz. E quando Isis ouviu a palavra favelada, foi a gota d'água. No lugar de Isis, qual seria a sua atitude? Você conseguiria se segurar? Sim, eu sei, é difícil. Escreva nos comentários se você iria apenas ignorar ou ia fazer a garota pagar pelo que ela disse. Raiva e ódio eram os sentimentos de Isis naquele momento. Quem eles achavam que eram? A jovem virou para a direção da menina que fez aquele xingamento e gritou: "Repete o que você disse." A menina ficou sem reação e naquele instante todos estavam olhando para a direção delas. A menina tentou continuar andando, apenas ignorando Isis. No entanto, isso só irritou ainda mais a jovem. E então, Isis segura o ombro da menina e vira o rosto dela para a sua direção. Ao mesmo tempo, Isis abriu a mão e com toda a sua força ela deu um tapa no rosto da garota, que até fez ela cair no chão. Isis descarregou toda a sua raiva com aquele tapa, de modo que depois que ela terminou, nem ela mesma acreditou no que tinha feito. E o que viria a seguir? A menina não reagiu, mas como uma boa adolescente mimada, ela foi se queixar na diretoria, expondo apenas o erro de Isis, mas ocultando o seu. O fim era óbvio para Isis, não importa o que ela dissesse, não importa o fato de a menina ter insultado ela. De qualquer maneira, quem receberia uma bela punição era apenas Isis. Assim eram as coisas. E assim foi. A menina foi suspensa por alguns dias, com a possibilidade de ser expulsa pela agressão. De fato, ela sabia que isso aconteceria, mas é claro que sim. Isis acabou se lembrando do porquê de ela sempre fazer maldade sem se preocupar no passado. O motivo era simples. Mesmo que ela fizesse algo errado, ela não seria punida devidamente pelo que ela fez. E na maioria das vezes, ela nem seria punida. Estava na hora de encarar a sua tia e o seu tio Thomas, um dos seus piores pesadelos. Pelo que parece, ela vai tomar uma bela bronca, mas não aconteceu isso. Os tios acreditavam na palavra da sobrinha, e só de ver a índole da menina, que seria a suposta vítima, Cecília e Thomas já podiam deduzir o que aconteceu. Eles não deixariam de repreender Isis pela sua atitude descuidada. No entanto, sabiam que ela tinha motivos. Isis se comoveu com a situação. Ela realmente não imaginava que seus tios teriam aquela atitude. Marina, quando soube do ocorrido, também foi consolar a prima, que aceitou bem. Mesmo tendo esse momento bom de família, ela não conseguia se conformar de como as coisas eram. A menina saiu ilesa, mas Isis queria se vingar. Por muita sorte, ela não foi expulsa. A história acabou sendo apurada da forma correta após a insistência de sua tia Cecília. No final, a menina que era a suposta vítima foi repreendida pela diretora por sua atitude. Isis ficou feliz com isso, mas ainda não estava satisfeita. Aquela foi a primeira vez que a jovem de fato ouviu alguém daquela escola xingar ela, embora a jovem soubesse que faziam aquilo por suas costas. Porém, ouvir era bem pior. O modo como tratavam a garota apenas piorou depois daquele dia. Ela passou a ser mal vista pela maior parte dos alunos. Ela parou para refletir. Será que aquilo valia mesmo a pena? Afinal, ela estava fazendo tudo o que os seus tios queriam, evitando confusões e coisas negativas, e estava até estudando como a nerd que ela não era. Mesmo assim, ela sentia esse vazio, sendo obrigada a aguentar todas aquelas pessoas agindo como jovens mimados. Isis não queria mais, e então ela fez contato com alguns antigos amigos de sua escola anterior por meio de mensagens. Ela estava prestes a voltar ao seu antigo eu, pois se outras pessoas se davam bem praticando o mal, por que ela também não poderia?
Era assim que Isis pensava. Os supostos amigos a convidaram para se reunirem na casa de uma das meninas do grupo e ela foi. Isis contou a eles sobre como os últimos anos de sua vida foram um saco. Todos ali estavam diferentes, mas aparentemente eles não seguiram o melhor caminho. Por último, Isis contou a respeito da menina com quem ela teve problemas e desabafou a respeito do tamanho do ódio que estava sentindo dela. Foi quando um dos meninos disse a seguinte frase: "Se fosse eu daria um jeito nela." Isis se assustou com a frase. Até onde eles iriam? O grupo passou a se reunir semanalmente, e era sempre assim. Pela manhã ela ia à escola, mas de tarde dizia que ia sair com algumas amigas e se reunia com eles. Cecília não estava gostando da história. Isso estava prejudicando a menina na escola. Suas notas foram caindo com o passar do tempo e dessa vez nem Thomas foi capaz de manter a menina na linha. A essa altura, eles já sabiam que ela estava encontrando os tais amigos, mas não puderam evitar. A situação piorou ainda mais. Isis havia sido dispensada da escola por excesso de faltas. Além disso, a menina não conseguia mais manter a sua boa média. Tudo o que ela havia construído foi levado por água abaixo por conta da revolta e desistência da jovem. E então, com 17 anos, após repetir de ano 2 vezes, ela desiste dos estudos e deixa o ensino médio, dedicando a sua vida apenas à curtição. Marina, quando soube do estado de sua prima, ficou muito chateada. Ela realmente acreditou na mudança da jovem. Acreditou que ela finalmente havia tomado jeito e não era mais a mesma pessoa. Marina sabia que horas mais ou menos a prima chegava. Então, ela decidiu tomar coragem e agir como uma verdadeira amiga para ela. As duas eram praticamente irmãs, afinal, sempre viveram juntas. Mesmo com as suas diferenças e várias brigas, aquilo era coisa de criança. Marina tinha a intenção de conversar sério com Isis. Ela queria entender de fato o que estava acontecendo com a jovem e o porquê de ela ter desistido de tudo. Marina então entrou no quarto da prima e se deitou na cama. Estava quase na hora de a jovem chegar, e como ela chegava e ia direto para o quarto, trancando a porta em seguida, Marina não conseguiria entrar se não fosse esperta. Quando se deitou na cama, ela começou a se revirar, alternando posições. De repente, quando ela se moveu bruscamente, alguma coisa caiu no chão. Rapidamente ela foi ver o que era, mas ela se espantou quando olhou. Seus olhos ficaram arregalados. Eram drogas, um saco cheio da substância. Por que ela teria isso? Marina ainda estava trêmula, não acreditava no que via. Na mesma hora de seu espanto, ela ouve o barulho de uma pessoa subindo as escadas. Marina imediatamente esconde aquilo em um lugar qualquer. Quando Isis entrou em seu quarto e viu sua prima lá, ela estranhou e perguntou por que Marina estava lá. A menina apenas gaguejou, ainda estava perplexa e confusa. Quando Isis viu a reação da garota e o local em que ela estava deitada, a jovem deu um pulo e foi em direção à cama. Ela estava procurando por algo e não estava mais onde ela tinha guardado anteriormente. Então ela repete para sua prima: "Onde você colocou? Onde você colocou?" Ela repetiu isso várias vezes enquanto vasculhou todo o seu quarto. E então, a sua prima, indo direto ao ponto, pergunta o porquê de a menina estar consumindo drogas. Isis não respondeu às perguntas durante um tempo, apenas ficou calada e retirou da mão da irmã o pacote. Isis permaneceu calada, e então Marina continuou a gritar com ela, questionando o porquê de tudo isso. Quando finalmente a sua paciência se esgotou, ela respondeu à irmã dizendo que aquilo não era dela. Mesmo assim, ela não disse quem era o dono, e depois de alguma insistência ela abriu o jogo, dizendo que aquilo era de um amigo que precisava entregar para alguém, e ele pediu para deixar guardado no quarto de Isis. Marina ficou furiosa quando ouviu isso e perguntou o motivo de a jovem ter aceitado isso. Isis disse que não tinha como negar, mas isso não convenceu a irmã. Então, Marina diz que contaria tudo para seus pais, pois eles precisavam saber disso e ela precisava sair dessa confusão imediatamente. Mas Isis negou e disse que ela não precisava contar nada, pois ela não permitiria mais aquilo. Marina depositou um voto de confiança em sua irmã. Isis estava achando extremamente irritante a atitude da irmã e estava com medo da mesma acabar atrapalhando ela. A família da menina já nem sabia em quais confusões a filha estava metida e aparentemente Thomas já havia desistido de tentar entender e deixou a menina levar a vida como queria. Cecília, por outro lado, queria mais que tudo ver a sua sobrinha bem, mas não sabia o que fazer por ela. E ali estava Isis, a garotinha que era levada, aquela que vivia brigando com a sua prima e pregava várias peças nos demais jovens.
Ela e os demais estavam terminando de formular o plano. Eles planejavam assaltar uma loja das redondezas. Eram 3 pessoas e todos estavam armados. Ela faria mesmo isso. Nem todos esperavam por essa mudança da jovem, mas ela parecia decidida. Isis estava nervosa. Ela havia aprendido a fazer bastante coisas nos últimos anos, mas ela nunca tinha encostado em um revólver ou assaltado alguém antes. Quando eles chegaram no local, fizeram como combinado, renderam os seguranças e funcionários e as pessoas que estavam dentro do local. A sensação de adrenalina fez com que ela tremesse, e tamanha era a tremedeira que ela precisou segurar o revólver com as 2 mãos. Mas no meio de toda essa bagunça, ela encontrou um rosto familiar. E sim, era a mesma menina que ela teve problemas na escola. Quando Isis viu a menina, ela se aproximou e pôde enxergar o tamanho do medo dela. A garota apenas sorriu e disse: "A vingança é um prato que se come frio." Em seguida, ela deu uma coronhada na menina com o revólver. Isis parecia cruel. Isso fez as pessoas dali se agitarem. A menina caiu machucada, mas Isis fez sinal negativo quando ofereceram ajuda. Estava quase feito quando os 3 jovens ouvem um som de viatura. Isis tremeu. Todos tremeram. Isis imediatamente largou tudo que ela estava segurando e saiu correndo como ninguém, deixando os companheiros para trás. Isso foi um surto ou ela acordou do transe? Percebeu o que estava fazendo? Tudo o que ela fazia era correr, mas os policiais já estavam atrás dela. Mas Isis não queria ser presa. Ela não queria perder a sua juventude. Mas e agora? Pensou em todas as chances que ela teve no passado e pensou: por que eu não fiz o que meus tios pediram? Por quê? Anos se passaram e Isis estava presa. Mas esse era um dia especial para Marina, que se formou em pedagogia. Seus pais estavam orgulhosos da filha e tinham certeza de que ela se tornaria uma ótima professora. A família precisou lutar para lidar com a situação de Isis. Foi difícil, mas eles precisavam seguir em frente. Isis, por sua vez, queria apenas uma coisa: poder voltar para o passado. Eu quero saber a sua opinião sobre o comportamento de Isis no decorrer da história. Onde ela errou? O seu final poderia ter sido melhor? Deixe sua opinião nos comentários. Isadora considerava Heloísa sua rival já fazia muito tempo. E não era por Heloísa ser snob ou se gabar por qualquer coisa, e sim porque Isadora tinha muita inveja da mulher. Elas moravam no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, e se conheciam desde pequenas. Elas estudavam na mesma classe desde a pré-escola. Porém, Heloísa se dava muito bem na maioria das matérias e as pessoas gostavam muito dela por ela ser carismática. Mas esse não era o caso de Isadora. Na verdade, as pessoas não gostavam muito de fazer amizade com ela, pois a achavam esquisita. Isadora tinha pavio curto desde pequena. Ela sempre se estressava com qualquer situação e começava a gritar com todos os seus amigos. Em relação a Heloísa, ela era considerada a mais inteligente da classe desde o primário. Não é à toa que ela já havia aprendido a ler e escrever na pré-escola, mas isso era por conta dos cuidados em relação à educação da filha. Desde cedo eles a incentivaram a gostar de estudar. No caso de Isadora, seus pais não eram muito presentes em sua vida. Inclusive, o seu pai tinha problemas com bebida alcoólica e vivia arrumando problemas fora de casa e trabalhava só até ele ser demitido por arrumar problemas. Enquanto sua mãe trabalhava fixamente, mas não dava atenção para ela. E assim foi durante toda a infância e adolescência das jovens. Elas não estudaram na mesma sala em apenas 2 anos, 5ª e 7ª série. Mas ao contrário do que Isadora pensava, Heloísa nunca teve nada contra ela. A jovem nunca se gabou por nada, mas Isadora não queria acreditar nisso. Durante o período do ensino médio, Isadora passou a gostar muito de um garoto que estudava na mesma escola. Mas Isadora teve pouquíssimas amizades durante o seu período escolar, não era popular e era considerada uma garota chata pela maior parte dos que a conheceram. Mesmo assim, ela queria dar um jeito de tentar algo com aquele garoto. E assim, com algum esforço, ela tomou coragem e foi conversar com o mesmo. Mas ela parou no meio do caminho e voltou. Infelizmente, a sua timidez era mais forte que ela. Ela apenas continuou admirando de longe e enrolando para declarar os seus sentimentos. Foi aí que, em um determinado dia, ela viu a pessoa que ela mais odiava junto do jovem que ela gostava. Por uma triste coincidência, o garoto gostava justamente de Heloísa, para a tristeza e ódio de Isadora. Ainda no ensino médio, eles começaram a namorar.
A relação de ambos prevaleceu mesmo após terminar o segundo grau. Isadora e Heloísa foram para faculdades diferentes. No entanto, por não morarem tão longe uma da outra, elas quase sempre se viam no caminho da faculdade. Heloísa cumprimentava Isadora todos os dias e a mesma fingia não ter nada contra Heloísa. E para piorar ainda mais a situação, além de Isadora ter que engolir ver Heloísa todos os dias, ela precisava aguentar ver também o companheiro de sua rival. Sim, aquele mesmo do ensino médio. Isadora fazia o possível para evitar de se encontrar com eles. Os anos se passaram. Heloísa já havia se casado com seu companheiro e trabalhava em uma empresa que ficava no centro da cidade, no setor de administração, enquanto Isadora foi bem-sucedida no curso de pedagogia e, com algum esforço, virou professora do primário. Isadora dava aula para os pequenos há anos e já fazia algum tempo que ela não ouvia falar de Heloísa. De vez em quando ela via a mulher de longe algumas vezes, mas nada além disso. E então, Isadora pegou uma nova turma em um ano específico. Ela estava fazendo a chamada pela primeira vez naquela classe até que ela reconheceu o sobrenome de um dos alunos. Ela se lembrou que durante a maior parte de sua vida escolar, ela havia escutado aquele mesmo sobrenome. Não havia como não ser a filha de Heloísa, pois além do sobrenome da mãe, a pequena também tinha o sobrenome do pai. Quando Isadora percebeu que aquela era a filha de Heloísa, logo ela olhou para a garota com um olhar de ódio. Maria Clara Damasceno Freitas era o seu nome. Logo ela precisou disfarçar, pois mesmo a pequena tendo apenas 9 anos de idade, ela poderia achar estranho. Maria Clara era extremamente parecida com a sua mãe. A menina era muito inteligente, da mesma forma que Heloísa também era naquela época. Isadora tentou ignorar o seu passado e se controlar, mas literalmente uma voz repetia em sua cabeça que queria vingança. Isadora tratava a menina da pior forma possível, e a pequena nem entendia o porquê. Porém, isso não bastou para a mulher. Ela queria se vingar fazendo uma loucura, mas não sabia o que fazer. E assim, enquanto ele estava em sua casa, ela teve a ideia mais maluca que ela poderia ter. Isadora decidiu que ela daria bebida alcoólica para a menina beber. Pior ainda, ela daria um jeito de colocar em sua garrafa de água. Se fosse o seu filho, qual atitude você tomaria? E assim foi. Durante o intervalo, Isadora disse que precisaria fazer algo na sala de aula e ficou lá dentro enquanto os pequenos estavam no intervalo. E então, ela fez como planejou. Tirou a água que estava na garrafa de Maria Clara e despejou bebida alcoólica no lugar. Isadora não conseguiu acompanhar o que aconteceu depois disso, pois ela não teria mais aulas naquela sala naquele dia. A menina não usou a sua garrafinha na sala de aula, pois só faltavam 2 aulas para ela ir para sua casa e ela gostava de usar a desculpa de que ela estava com sede para fugir da sala de aula por alguns instantes. No entanto, sempre que ela chegava em casa, ela bebia uma grande quantidade de água de sua garrafa, e dessa vez não foi diferente. Maria Clara engoliu todo o líquido que ela entendeu que seria água de uma só vez. Logo ela engasgou e fez uma cara feia. Heloísa, que estava ao lado da menina, tomou um susto e ficou perguntando o que estava acontecendo. Aquilo não era apenas bebida alcoólica, era uma bebida muito forte. Quando Heloísa percebeu que o que tinha dentro da garrafa era bebida alcoólica, ela ficou furiosa. Ela ligou na escola na mesma hora e mais tarde ela contou para o seu companheiro. Ambos foram à escola juntos para averiguar o que havia acontecido. Imediatamente eles começaram a investigar o que houve. Isadora estava tranquila, pois sabia que dentro da sala de aula não havia câmeras de segurança. No entanto, ela esqueceu de uma coisa. Em todos os corredores da escola havia câmeras de segurança. Eles pegaram a mulher em flagrante saindo da sala de aula sozinha, pouco depois do intervalo. Heloísa logo reconheceu o rosto daquela mulher e seu companheiro também. Heloísa sempre teve um pressentimento estranho em relação a Isadora. A mesma tentava forçar a amizade, todavia Heloísa tinha um mau pressentimento sobre ela. E assim, depois de 2 dias ela foi investigada e presa pela polícia. Heloísa estava lá quando os policiais capturaram a mulher. Isadora ficou gritando várias coisas em relação ao seu passado junto de Heloísa, e logo a mesma entendeu que se tratava de algum tipo de vingança. Mais tarde, Isadora começou a apresentar atitudes esquisitas na cela. A mulher conversava sozinha o dia inteiro como se estivesse falando com Heloísa, rindo da mulher e perguntando se ela havia gostado de sua vingança. Depois de ser diagnosticada com problemas psicológicos, ela foi levada ao manicômio. Em sua opinião, qual foi o motivo que levou a professora a fazer o que ela fez?
O que poderia ter sido feito para a história ser diferente? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.